Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você curtir, compartilhar, comentar, apoiar o canal financeiramente. Tem Pix na descrição, lasnochespix@yahoo.com. A pronúncia é Las Noches, né? Mas é Las Noches que escreve com CH. É a única forma de monetizar o canal. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e ajuda o canal a ganhar engajamento. Na última semana do mês de outubro, eu comecei a leitura de uma webtoon. O que é uma webtoon? Não sei o que é isso. É uma espécie de mangá coreano. Manhwa, mangá. Acho que é manhwa, aí um tipo de manhwa é webtoon. Parece que é algo assim. Por sugestão de um amigo meu, essa webtoon se chama Protagonista de Webtoon Nakanlin. Como o próprio nome já deixa bem claro, Nakanlin é o protagonista. E quem é Nakanlin? Nakanlin é um rapaz que gosta de ler webtoons. Parece nada interessante começando assim, mas se torna melhor. Nakanlin lia uma webtoon chamada Escape Six Wives. Perdoe meu inglês. OSW. Ele ficava lendo essa webtoon sem parar, reclamava do protagonista. O que era essa webtoon? Uma webtoon de harém, um mangá de romance de harém. Igual um mangá de romance de harém, uma light novel de romance de harém. Só que com uma pegada shonen. Um protagonista hiper forte que tem que salvar essas mulheres. São 6 heroínas e o protagonista tinha uma força sobre-humana, características sobre-humanas, e 6 mulheres estereotipadas ao extremo de beleza, de charme, de carisma. Uma delas nem tanto, era meio que uma anti-heroína, mas se torna uma heroína. Tá, isso é ao longo da história vamos comentar. E ele chega na sala de aula dele, de um dia para o outro, e começa a comentar com esse amigo dele sobre com um amigo dele que ficava falando que nem um personagem de RPG, parecia um maluco, sobre a obra que ele estava lendo, o ESW. E quando ele resolve conferir no celular, a obra tinha sumido. E eis que a professora anuncia uma nova aluna na sala. Com detalhe, o protagonista era fanzaço, o Nakanlin era fanzaço nessa webtoon ESW de uma das heroínas. Essa heroína chama-se Yoda-Re e ela é a nova aluna transferida para a sala dele. Ou seja, é um isekai reverso, vamos dizer assim, né? O mundo de ficção se tornou parte do mundo real. Ou houve uma fusão do mundo real com o mundo de ficção. E ele toma um baita susto, né? Yoda-Re na sala dele. Ah, é assim que pronuncia, meu chapa? Yoda-Re? Cara, eu vou pronunciar desse jeito porque eu não sei patavina de coreano. Nomes coreanos me assustam. Nomes coreanos são muito difíceis. Eu tomei uma sova para aprender os nomes dessas garotas. Yoda-Re chega na sala de aula e ele toma um susto tão grande que ele se revela. Fala, Yoda-Re, ela percebe, esse cara me conhece como? Porque com a fusão, ela virou uma pessoa real, normal. Ela tem uma história de vida. E a realidade que ele vivia foi completamente alterada pela realidade ESW, da fusão com esse mundo da webtoon ESW. E ele tenta interagir com ela tenta interagir com ele, e ela na ESW tinha uma personalidade extremamente doce, uma coisa muito caricata, de heroína, boazinha, blá blá blá, tal, perfeita, loira, lindíssima, sensual, mas ao mesmo tempo com charme inocente, sabe, aquela coisa toda. E ela de cara puxa o Nakanlin no canto e fala que vai matá-lo. Essa é a primeira interação deles, é mais ou menos assim. Eu não lembro agora com todos os detalhes, mas é mais ou menos assim. E ele de cara começa a perceber que começam a rolar uns eventos estranhos. Quando ela ameaça matá-lo, quando ele tenta interagir com ela de novo, aí não dá certo, aí ele tá andando na rua, de repente ela cai de um prédio, bum, num carro, ela morre. E todas essas vezes que isso acontecia, ela ameaçou matá-lo ou ela caiu do prédio e morreu, o tempo voltava. Um loop temporal acontecia. Quando ele interagiu com ela, ela ameaçou matá-lo, porque se ele revelasse alguma coisa sobre ela, voltou no tempo. Quando ele estava andando pelas ruas sem entender nada e ela caiu do prédio,
o tempo voltou novamente, sempre para o ponto inicial, quando ele a conheceu. E aí ele começa a abordar. E ele usa como estratégia para abordá-la o nome de uma outra heroína do ESW. Ele fala que conhecia a Eun Yang. Acho que é assim que pronuncia, tá? A Yoda-He, na história de ESW, havia morado no Reino Unido. E ela tinha uma amiga, que depois é revelado também que ela chegou a morar na Coreia do Sul, chamada Eun Yang. É uma ricaça britânica que, por alguma razão completamente bizarra da Webtoon, ela chegou a morar na Coreia do Sul. Ela muda pra Coreia do Sul, inclusive. Tô dando spoiler. Ela vai mudar pra Coreia do Sul depois. E ele começa a interagir com ela. E ele percebe que ele precisava salvá-la porque os eventos da Webtoon aconteciam na vida real. Estava acontecendo na vida dele. Na Webtoon, o protagonista hiper forte, hiper sarado, carismático, grande, atlético, lutador de taekwondo, de muay thai, de boxe chinês, de qualquer coisa do tipo, conseguiu salvá-la de um stalker. A Yoda-He tinha um passado de ter trabalhado como modelo, estava trabalhando como modelo, inclusive, também. Ao longo da Webtoon, ela trabalha como modelo também. E ele a salva, ele arruma um jeito de salvá-la. E ele começa a ter que usar toda uma estratégia, porque ele virou o protagonista de uma Webtoon, só que ele não tem as características do protagonista original. Ele não tem carisma nenhum, ele não tem força nenhuma. Depois explica como é que funciona esse carisma do protagonista. É uma espécie de superpoder do protagonista também. E ele não tinha nada disso, ele só tinha a capacidade de voltar no tempo, sempre que dava errado. A segunda heroína que ele encontra, aí ele começa a entender, pô, então vão acontecer coisas como é SW. A segunda heroína se chamava Chassirin. É assim que fala o nome dela? Não sei, tá? Vai ficar Chassirin mesmo, porque eu não sei falar nome de coreano. O único coreano que eu sei falar o nome dele é Kim Jong-un, tá? Porque toda hora sai o nome dele, saiu muitas vezes o nome dele na televisão, né? Aí dá pra decorar. A Chassirin é uma gamer profissional, uma espécie de streamer da Twitch TV da vida. Aí ela participava de campeonatos profissionais de jogo, de, sei lá, deve ser tipo Ragnarok, Tibia. Tô falando de jogos de gente velha, né? Porque isso é da minha época. Jogo de Millennial. Ragnarok e Tibia. Hoje em dia é, sei lá, League of Legends, né? Que é o jogo online mais famoso. Não sei, não entendo nada de jogo, tá, gente? Eu sou um zero à esquerda em jogo, eu não gosto de jogar. E aí, ele tenta arrumar um jeito de encontrá-la. Ela topa com ele, acha que ele é um stalker, e ele volta no tempo novamente. E aí ele arruma toda uma abordagem estratégica para interagir com ela. E assim vai acontecendo com as outras protagonistas, com as outras heroínas que ele tem que encontrar. A próxima é Ju Rami. Depois tem que não é protagonista, depois é revelada, mas ela acaba se tornando protagonista na vida dele, não na SW, ela não é considerada protagonista. A Yonahi, que é a irmã da Yoda-He. A Yoda-He tem uma família completamente avessa ao normal da Coreia impopular, também conhecida como Coreia do Sul. Ela tem irmãos, que é uma coisa assim raríssima na Coreia do Sul. Ela é órfã de pai e mãe, né? Perdeu ambos os pais num acidente. E ela tem essa Yonahi e mais 2 irmãos pequenos. E ela, com a ajuda de pessoas adultas, claro, meio que se tornou a responsável pelos irmãos. Pessoas próximas da família meio que tutelam, né? Mas ela que assume a bronca de fazer comida, de mandar os meninos para escola, os mais novos para escola. Ela morou no Reino Unido, tal, mas voltou para a Coreia do Sul. Trabalha aí como modelo, faz umas fotos, propaganda, tal. A Yonahi já tem uma personalidade na SW também, uma personalidade obsessiva, uma coisa aquele que se chamam de yandere, né? Que é a pessoa que tem um comportamento que parece um psicótico, né? Ela não gosta que ninguém chegue perto da irmã, tal, mas aí com o tempo ela vai quebrando um pouco as resistências ao protagonista. E spoiler, se apaixona pelo protagonista também. Todos vão se apaixonando pelo protagonista. Gente, é interessantíssima essa. Depois vem a Ju Rami.
Teve a Jurami, né? Antes da Ionari. Eu não lembro agora a ordem certinha. Eu acho que depois a Ionari é depois da Jurami. Acho que é isso mesmo. E aí vem o desenrolar da história, blá 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 tal. Chega para ajudar a Chassirin a não ir embora para os Estados Unidos, que os pais da Chassirin queriam ir embora, que ela fosse embora para os Estados Unidos. Ele dá um jeito de... Aí acontecem umas coisas muito viajadas, cara. Ele tem dinheiro praticamente infinito, porque ele consegue viajar para os Estados Unidos. Ele é menor de idade. Acredito que na Coreia do Sul também, considerado menor de idade, uma pessoa com 17 anos, mais ou menos, com 16 para 17 anos. E ele vai para a América com relativa facilidade. Vem para a América, né? Eu estou na América. Ele vem para a América com relativa facilidade, vai para o Reino Unido, vai para a Europa com relativa facilidade. A família dele é assim, muito rica. Na história não explica. Mostra só que ele tem uma mãe e uma irmã. A irmã dele detesta o irmão, aquela coisa de irmã que detesta o irmão, que trata o irmão mal, tal. A mãe dele e a irmã o veem como um otaku. E tem uma garota da escola que é apaixonada por ele. Uma pessoa normal, da vida normal dele, que já era pá da vida dele, que é a Park Jung-a. A Park Jung-a, ela é apaixonada por ele, ela sempre chega pra ele. E ela é desenhista de webtoon, amadora. Ela tem uma espécie de um tablet e uma caneta digitalizadora e fica desenhando webtoon e publicando. E ele ajuda a Park Jung-a porque ele lê o webtoon dela, dá sugestões, esse tipo de coisa. Então, assim, já tem um grupo grande de mulheres, né? Já tá, se você levar em consideração, são 6 esposas no Escape Six Lives, né? Já tá com 4. Chega, e para salvar a Chassirin, ele vai até a Inglaterra e encontra e antecipa os eventos da webtoon do protagonista fortão, sarado, blá blá blá, que ajuda a tal Eun Yang. E acha para Eun Yang um tesouro, que era um barras de ouro, blá blá blá, fica mais rica ainda do que ela já era, e ela passa meio que financiá-lo, tá? Ele passa a ter uma vida meio de uma espécie de gigolô, né? Ele vive as coisas de mulher. E ela resolve vir para a Coreia do Sul, morar na Coreia do Sul. Outra coisa muito estranha, né? Uma pessoa menor de idade, que ela tem a idade dele na história. Resolve vir para a Coreia do Sul também, ela é riquíssima, ela tem muito dinheiro, a família dela é herdeira, né? A família dela tem negócios, vamos dizer assim. Tem inclusive amizade com políticos, tem parentes, no caso, ligados à política no Reino Unido, e ela até usa isso para ajudá-lo. Ele a ajuda, mas não dá muito tempo de tela para ela nesse momento. Ele salva a Chassirin, evita que ela vá embora, aí tá. Jurami, Chassirin, Park Jung-a, Yoda-He e Eun Yang. Vai chegando o ponto que vai se aproximando de uma nova protagonista, de uma nova heroína, que é a Ionari correndo por fora, que é a Kwon-mi-ah. É assim que pronuncia o nome? Não sei. Kwon-mi-ah é uma atriz, uma jovem atriz, ela é mais velha que ele, né? Ela tá com 17 anos já, ele tem uns 16. Eu tô botando idades mais ou menos como a gente fala aqui no Brasil, tá? Que não é muito bem explicado qual é a idade que eles têm, não. Pelo menos eu não me lembro se está explicado. É mais ou menos algo assim. A Jurami é um ano mais nova, a Ionari também é um ano mais nova, ou um ano e pouco mais nova, talvez. E a Kwon-mi-ah é um ano mais velha. A Kwon-mi-ah e a Yoda-He vão competir. E na webtoon da qual eles vieram também isso acontece. Elas vão competir uma espécie de show de talentos para fazer uma espécie de filme musical que tem a ver com idol, aquelas coisas todas lá que tem no Japão e na Coreia do Sul. E a Kwon-mi-ah na webtoon tinha uma personalidade péssima. E ele vinha já com uma carga, vamos dizer assim, emocional contra a Kwon-mi-ah por causa da simpatia enorme que ele nutria pela Yoda-He. Ele perdeu a simpatia ao conhecer a Yoda-He. E assim, fica aquele levantamento, aquela teoria, né, dos fãs. Na webtoon, a Yoda-He não demonstrava essa personalidade. Mas ao transformar a webtoon em parte da realidade, em fundir o mundo da webtoon com o mundo real, ela mostrou que aquilo que era mostrado sobre ela na webtoon era só uma aparência. Ela fingia ser uma garota muito boazinha, com
com o protagonista, muito doce, muito meiga, que isso aí é um dos motivos dele ter tido lupus no começo com ela. Ela, suspeitando que ele sabia como ela era de verdade, ela ameaçou matá-lo. E ela, na verdade, é uma pessoa terrível, uma personalidade péssima, uma pessoa arrogante, uma pessoa snob, uma pessoa sarcástica, sabe? Ela é um ser humano horrível de mexer. E ele, inclusive, chega a falar que o amor puro que ele sentia, né, pela Yoda-Re se perdeu. Mas ele não parou para pensar que, se do mesmo jeito que aconteceu com a Yoda-Re, mostrar sua verdadeira personalidade, a Komiya, que na Webtoon era uma pessoa antipática, talvez seria uma pessoa diferente. Ele não parou para pensar isso. Não parou para pensar que algumas coisas mudariam, algumas coisas aflorariam. É revelado porque ele dialoga com ele mesmo, né? Como se ele dialogasse com quem está lendo a Webtoon. Que quando ele lia a Webtoon ESW, parece que ele lia e relia, sabe? Que, como é que funciona uma Webtoon? A Webtoon é como se fosse um mangá semanal. Só que eles chamam os capítulos da Webtoon de episódios. Eu não sei se é padronizado, isso é uma tradução para o inglês e para o português. Eles chamam os capítulos de episódios. E o autor recebe críticas, parece que é um site. Existe um site para ler o Webtoon mesmo, que você lê em inglês, né? Aí você paga tal para poder ter acesso. É onde até acha Tower of God para ler. Eu nunca peguei para ler, que o traço de Tower of God me desanima. Sem brincadeira, o traço da Webtoon de Tower of God é péssimo. Aliás, o Webtoon é danado para ter isso, um traço péssimo. Eu não sou muito fã do traço de Webtoon, não. Essa Webtoon, Escape 6A, essa Webtoon do Nakanlin, tem um traço maneiro. Dá pra ver, dá pra curtir o traço deles. Agora, em geral, Webtoons não tem um traço legal. Geralmente são artes, sabe? Eu não sei porque tá colorido, força a parecer um anime. Já a Coreia do Sul em si, nós não temos muita informação sobre como que são as animações da Coreia do Sul, né? Parece que não tem uma produção de animação própria na Coreia do Sul muito forte, porque o Solo Leveling foi produzido no Japão, né? Inclusive isso é muito ruim, né? Porque você delega para um outro país com o qual você tem uma relação péssima, né? Diga-se de passagem, uma relação populacional péssima. Política, todo político dá uma fingida um com o outro, né? Mas não é uma coisa boa. Você tira a sua autonomia com a sua obra, né? Sem contar essa questão também da nomenclatura, né? Que tem essa barreira idiomática. O Japão meio que já venceu um pouco essa barreira idiomática, né? Nessa certa medida. Mas aí na Webtoon é revelado depois que a autora ou o autor da Webtoon ESW, que na verdade é uma autora, né? Já estou dando spoiler de novo. Ela pretendia fazer mais episódios sobre a Komiya e não fez. Detalhe, ele vai viver esses episódios a mais, ele vai viver esses detalhes a mais com a Komiya. E acontece o seguinte, ele bate de frente com a Komiya e ele acredita que na Webtoon a Komiya vai fazer mal para Yoda-Re. Então ele tenta fazer de tudo para evitar que um mal aconteça a Yoda-Re. Apesar de Yoda-Re tratá-lo muito mal, ele tenta ajudá-la. E ele precisa ajudá-la também, né? Porque ele virou o protagonista. Então esses eventos cobram em cima dele, se ele não ajudar. Eles vão para casa do amigo dele que fala como um personagem de RPG. Aqueles RPG Dungeons and Dragons, tá? E chega lá, chama o nome do cara, Son Yu, né? Eu não gosto assim, Son Yu, alguma coisa assim. Chega lá, ele tá vendo televisão e tal. Dá a notícia que a Komiya morreu, foi encontrada morta. Ele volta no tempo. Ele vive de novo, tudo direitinho. Volta no tempo de novo. Ele voltou no tempo com esse negócio da Komiya umas 3 vezes, eu acho. Aí ele fala, não, nessa volta do tempo eu vou mudar isso aí. Aí ele vai atrás da Komiya. Ele arruma um jeito de interagir com ela. E ela o trata mal, ela trata todo mundo mal. Ela trata todo mundo com arrogância. Até que ele consegue arrumar um jeito de levá-la na casa...
Um jeito de interagir com ela, ela perde o brinco dela cai, uma coisa assim. E ela começa a entrar em pânico com aquilo. E revela o que ela é de verdade. Ela, a verdadeira personalidade da Komiya, é o que a Yoda-Re fingia ser na Webtoon. Uma pessoa doce, amável. A Komiya é toda sensível, toda medrosa. O brinco é meio que uma máscara que ela usa pra viver um personagem. Ela é tão atriz que ela interpreta o personagem de uma pessoa arrogante. Pra ninguém tirar farinha com ela. E aí começa a interagir, blá blá blá, e descobre por que ela se matou, né, na Webtoon fundida com a realidade. Por que ela se matou tantas vezes, né, em várias voltas de tempo? Ela se matou porque ela era chantageada pela presidente da agência de publicidade lá que ela trabalhava, lá, agência de publicidade, agência de atores que ela trabalhava. A presidente da agência era ligada a Yakuza, era uma pessoa com gostos, vamos dizer assim, sexuais a la PSOL, e ele tem que arrumar um jeito de derrotá-la. Aí para derrotar a mulher, ele volta no tempo mais um monte de vezes, mas volta no tempo assim. Ele morreu e voltou no tempo, morreu e voltou no tempo, até conseguir derrotar o capanga dela lá, que é um cara muito forte. Porque, eu volto a dizer, ele tem essa barreira, ele não é forte como protagonista da história. O protagonista da história, gente, ele tem um exagero Zarakenpachiano, sabe? É um cara que é super forte porque sim, acabou. E consegue ganhar de todo mundo na porrada. Basta querer. Sabe? Um exagero One Punch Man da vida, sabe? Uma coisa desse tipo. Só que sem a arrogância desses dois personagens. Os dois personagens são dois intratáveis, né? Dois bostas nas suas obras. O Saitama e o Zarakenpachi. O protagonista, que tem o nome de Igong, que significa protagonista, muito criativo, né? Ele é carismático porque sim, é meio bobão, sabe? É uma coisa meio Naruto até. Ele não tem nada disso, ele tem que literalmente morrer o tempo todo para salvar a mulher. Detalhe, ele no começo da SW, ele tinha um cabelão grandaço. No começo da SW não, no começo da Webtoon, quando ele tava lendo a SW, quando ele começou a interagir com essas meninas e tal, ele tinha um cabelão grandaço. Aí a Ju Rami convenceu a cortar o cabelo. O convenceu a cortar o cabelo. Ele falava que não cortava o cabelo já tinha muito tempo, já tinha mais de um ano, já que não ia em salão, que não queria ir em salão. E toda hora é falado, mencionado assim, as entrelinhas, que ele teve um problema na escola onde ele estudou, vamos dizer assim, o ensino fundamental. Que seria um ensino fundamental, sei lá como é que chama na Coreia do Sul. Isso é bem mal feito, aliás, né? Essa é uma pequena observação. A tradução do período escolar, tanto do Japão quanto da Coreia, para nossa realidade, a explicação é muito mal feita. Porque nós chamamos aqui no Brasil de ensino fundamental, né? Na minha época era primeira, quarta série, quinta, oitava. Hoje fala primeira, quinto ano, sexto a nono. Né? Fundamental 1, Fundamental 2, vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa, você, por exemplo, fez 14 anos agora em janeiro. Ou tá fazendo 14 anos agora em janeiro. Ou vai fazer 14 anos até mais ou menos junho. Você vai estudar com as pessoas que vão fazer 15 anos a partir de julho. Aí tem aquela fronteira, julho é um mês de fronteira, né? Tem uns que fazem aniversário dia 18 de julho, mas vão estudar com você. Outros vão fazer 14 anos, 18 de julho vão estudar com você, estão adiantados. Ou adiantar a pessoa, ou comer o mosca e deixar a pessoa estudar com você. Outros vão fazer 15 no dia 1º de julho, também vão estudar com você. Sabe? Mas é mais ou menos assim. Aí quem faz, tanto que nessa idade, né, 14 anos, que começa a ter aquelas convites das meninas de 15 anos. Ah, aniversário de 15 anos da fulana. Aí geralmente quando a gente tá na antiga oitava série, que agora fala nono ano, você começava a escutar essas conversas a partir de julho. Né? Ah, fulana de tal vai fazer 15 anos em agosto. Vamos no aniversário da fulana. Aí os mais bobos da sala não são convidados, evidentemente. E é um livramento, tá? Agradeça se você não for convidado. Quando eu tava na oitava série, uma garota feia pra caralho da nossa sala lá, ela não quis me convidar para o aniversário de 15 anos. Aliás, eu nem sabia que era o aniversário dela, não sabia nada sobre ela. Tava todo mundo reunido na sala, num canto
da quadra, né, do pátio escolar. Ela chegou com um paçoquinho de convites, começou a convidar um por um, me pulou e pulou mais uns 2 ou 3, sabe? Pulou, assim, na maior falta de educação, sabe? Pessoa muito educada, né? Você chega com um monte de convite desse tamanho, rosa, em vez de você chamar, se você não quer convidar todo mundo, vou chamar as pessoas no particular, ô fulano, vem cá. Vem cá, fulano, vem cá, vamos, chama as minas. Aqui, vem cá, vamos andar comigo que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Aí chega lá e convida. Aqui, não espalha pra ninguém, não, que eu vou convidar poucas pessoas. Seja educado, né? Seja discreto, pelo menos, né? Aí não me convidou, não convidou uma outra feiosa que tinha na sala. Eu, uma feiosa, mas um outro lá. Não fomos convidados. E assim, por um lado foi bom, que eu não gastei com presente e não precisei interagir com gente que eu não gostava, né? Então foi um lado muito positivo isso. Agradeço por não ser convidado à festa de 15 anos. A festa de 15 anos é um troço muito cringe, aliás, né? Mas voltando ao Webtoon, a Komiya, e ele é revelado várias vezes, ele começa a interagir com o Komiya, ele consegue pacificar a relação e tal. E ele quase é morto várias vezes por esse pessoal desses ele quase é morto pelos capangas. Ele não chega a voltar no tempo numa das vezes que ele quase é morto, quando a Nakomi é sequestrada. Ele é morto várias vezes na luta contra o capanga lá da chefe. Porque a Yonari o salvou. Ele caiu na água, a Yonari pulou na água, a Yonari ficava seguindo o cara. Mó stalker, sabe? Mó mulher doida. E ela o salvou. Nesse meio tempo também a Park Jungá descobriu tudo. Descobriu que ele estava vivendo. Eles saíram juntos. Mesmo nas várias voltas no tempo, certos eventos se mantiveram intactos. E ela saíram juntos. Ele dormiu perto dela assim no ônibus. E ela viu umas anotações dele lá e começou a olhar. Webtoon, não sei o que lá. E ela começou a entender por que ele estava agindo daquela maneira. Porque ele estava mó popular com mulher, né? Por que ele interagiria com a Yoda-Re, com a Juhami, com a Chacirin? Por que estava conhecendo tanta mulher? Ele era um cara isoladão, tal. Até por causa do evento que aconteceu quando ele estava no que seria o ensino fundamental. Ele não interagia muito com os outros e não cortava o cabelo. Não gostava de cortar cabelo por causa disso. Eu entendo o sentimento que ele tem contra ele cortar cabelo, porque eu também tenho esse sentimento. Eu detesto de cortar cabelo. Falar que eu tenho que ir no salão de cabeleireiro, para mim um episódio de tortura. Eu detesto ficar sentado em cadeira de salão de cabeleireiro e o cabeleireiro lá passando a máquina no meu cabelo, cortando. Antes eu cortava com tesoura, agora eu só estou passando máquina mesmo. Cara, é muito chato, isso é muito chato mesmo. Detesto salão de cabeleireiro. E aí, ela também descobriu, né? Só ela que tá sabendo do segredo dele, vamos dizer assim. Ela nem fala nada com ele. Ela começa a ajudá-lo até, secretamente. Ele, inclusive, pensa assim, pô, que sorte que eu tô dando, não sei o que tem e tal. Não, era ela que tava ajudando. Ela tava movendo nos bastidores para evitar que coisas ruins acontecessem. Bom, como eu disse, tinha uma história sobre ele e tal, que era falada assim, bem no pincelado, aqui, acolá, tal. Você anda muito com o Nakanlin, já teve uma história disso, dele aí e tal. Depois de todos esses eventos, envolvendo Komiya, blá blá blá, Chacirin, Juhami, Yonari chega a sequestrá-lo, Yonari é totalmente doida. É descoberto o que realmente aconteceu com ele. Porque essa moça que ele conheceu no ensino fundamental se torna uma das heroínas de ESW na fusão com a vida real. Em ESW, as heroínas são Yoda-Re, Chacirin, Juhami, Komiya e mais duas, são 6 wives, né, 6 esposas. As outras duas são duas gêmeas, duas irmãs gêmeas. Elas não existem na realidade, não vieram com a fusão da realidade com o ESW. Elas são substituídas por uma única garota, que é a Biu. Acho que é assim que fala. B-I-U-S-L, não sei como é que se pronuncia o nome dela, porque eu volto a dizer, não sei falar coreano. Essa Biu-san, eu falo Biu-san de sacanagem com esse amigo meu,
ela estudou com ele no ensino fundamental, vamos dizer assim, que seria o último ano do fundamental, e ela era a maior safada da sala. Ela saía com os caras, tal, fazia tudo com os caras e usava os caras ficavam pedindo pra namorar com ela, ficava dando ghost nos caras, fazendo uma sacanagem com os caras. Até que ela cruza o caminho dela com Nakanlin. Nakanlin, uma pessoa completamente desinteressada em todo mundo. Tava ali numa escola, era uma outra escola, tá? Uma outra escola que estudava. Escola muito longe da casa dele. Ele tava a fim de interagir com ninguém. Ele sempre foi meio assim o otaku mesmo, que seria um otaku. E ela começa a dar mole pra ele. E ele interpreta assim meio que... O que tá acontecendo? Aí, de repente, ela começa a interagir muito com eles, começa a fazer trabalho, estão fazendo um trabalho em grupo, e ela começa a dar uns molinhos, falando que quer cortar o cabelo dele, que ela sabe cortar cabelo, ela começa a cortar o cabelo dele pra ele, eles ficam fazendo, estudando, né, depois da sala de aula, depois da aula. Aí ela aproveitava para cortar o cabelo dele, interagia pra cá, pra lá. Aí ela confessa que estava assim, tipo, interessada nele, não tá interessada porcaria nenhuma, só queria usá-lo. Aí de repente ele fica assim meio tímido, ele sai correndo, porque ele não sabia interagir com ela. Aí ela pega, admite que estava a fim de usá-lo, zombar dele. Que ela queria se divertir às custas dele. Ele fala, ah, que bom, ainda bem, pensei que era coisa errada. Pensei que tinha algo demais. E ela fica muito puta com aquilo, né? Porque ela fala assim, pô, eu tava querendo usar esse cara me tirou agora, né? Me zoou legal. Aí ele topa com ela, com um cara. Um cara pegou essa moça à força, ia dar tipo umas porradas nela e até fazer aquilo com ela na marra. Aí ela zomba do cara, porque ela tinha feito as coisas com o cara acho que ela traiu o cara, um negócio assim, ela saiu com outros caras ao mesmo tempo. Aí o Nakanlin meio que resolve a situação assim, grita pra polícia, a polícia aparece e tal. Ele ajuda a encontrar um jeito de apagar um vídeo, que o cara tinha um vídeo dela com ele fazendo aquilo e tal. E ela fica assim, por que você tá me ajudando? Não sei o que tem. Aí é explicado que nesses momentos ele meio que ocultava da cabeça dele que ela era uma garota. E estava interagindo com ela como um cara prestativo, que essa é uma grande característica que ele tem. Ele é uma pessoa prestativa. Isso, inclusive, foi muito... tornou muito mais fácil para ele agir com as meninas do ESW, né? Ele é uma pessoa isolada, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito prestativa. ele não quer, ele tem medo, tem uma certa introversão para interagir com os outros, mas quando interage ele é uma pessoa muito prestativa. Ele fica todo preocupado com ela, ela apaixona por ele. A rodada maluca apaixona por ele. Isso te falando, antes dele ir para a escola que ele está atualmente. Ela interage com ele, ela fica apaixonada. Parece que, se bem que parece que não era quando ele estava no fundamental, é quando ele estava começando o ensino médio, que seria o ensino médio nosso. Aí ele trocou de escola. Parece que é isso que aconteceu. Ela começa a persegui-lo de uma certa maneira. Ela chega na sala de aula assim, e ele está conversando com os colegas falando para ele se afastar dela, sei que tem, que ela só quer usá-la. Aí ele pega e fala um negócio lá com os caras, ela interpreta mal, porque ela escutou a conversa pela metade, e ela resolve tentar se matar. E tentar cometer o oposto de viver, né? E botar um jeito dele se ferrar com aquilo, se ferrar redondamente com aquilo. Só que ele já era nessa época uma pessoa relativamente engenhosa, armou todo um plano para ela não conseguir cometer o oposto de viver. Ele conseguiu que pessoas, aqueles negócio de bombeiro, que tem um tecido igual aqueles de pula-pula, para salvar a pessoa que pula de prédio e tal. Os bombeiros já estavam assim, já posicionados, ele conseguiu distraí-la. Na hora que ela pulou, ela caiu no negócio. Tem um nome aqui, tipo uma lona.
E ele conseguiu salvá-la. Ela ficou meio bolada, que se afastaram, ele trocou de escola e tal. E ela volta nesse momento. Ele meio que toma um susto, aí todas as meninas descobrem o passado dele, o que aconteceu, que essa doida tentou se matar, tentou cometer o oposto de viver. Mas ele supera isso e ele termina relativamente bem com ela. Aí ele pensa assim, pô, agora eu tô em paz. Tá saindo com as moças, vai pra um lugar, vai pro outro. Nisso elas já estavam todas doidas com ele já e declararam o amor delas por ele. E ele fala que não tem uma resposta ainda. Que não pode dar uma resposta ainda. Nisso aparece uma pessoa fingindo ser um amor da vida dele, tal, para poder atraí-lo para um canto lá para conversar. Apareceu dentro da sala. É a autora de SW. E a autora de SW se me manda real para ele, ó, já acabou a sua utilidade. Eu vou meio que desfazer a fusão de SW com a realidade. O que aconteceu que eu estava muito doente. Ele já vinha pesquisando quem era esse autor, o que estava acontecendo, por que fundiu um mundo com o outro. Inclusive é mostrado uma cena na Webtoon, que eles estão num clube escolar. Eles têm um clube escolar lá que eles ficam jogando videogame no clube. Que eles estão lá de bobeira, aí a Juhami escuta um barulho do lado de fora. E ela vai na porta assim, ver quem é que estava chamando, né? Se tinha alguém chamando, se alguém passando no corredor, não tinha ninguém. Era a autora. A autora tinha uma existência semidivina em relação àquele mundo. Ela estava doente quando ela estava serializando a SW na vida normal. Ela estava doente e ela recebeu uma proposta de uma espécie de um deus. Uns deuses do paganismo lá apareceram para ela e fizeram uma proposta para ela. Mandaram um agente deles, né, fazer uma proposta para ela, que ela ganharia poder sobre um mundo, fundir um mundo, realidade. Aí ela escolheu Nakanlin, porque ela viu Nakanlin com os poderes que os deuses concederam para ela, ele reclamando do protagonista, que ele não gostava do protagonista. E ele brincando dentro do quarto, assim, com o celular na mão. Aí eu daria um soco assim, assado, fazendo de zoeira. Ela, num ímpeto de raiva, escolhe o Nakanlin para ser a vítima dela. E ela fala, ó, agora acabou a sua utilidade, vou desfazer a realidade. E ele fica puto, ele fala, não quero desfazer a realidade porra nenhuma, não quero que desfaça porcaria nenhuma. E começa uma guerra entre eles. Ela usa os poderes dela para fazer uma coisa meio Stone Ocean, sabe? Ela altera a realidade, mantendo-os, mais ou menos, vamos dizer assim, como se fosse um ponto de ignição do Flash também. Ela muda a realidade novamente e insere o protagonista nela. Porém, o Nakanlin e a Park Jun-ga preservaram as memórias intactas. Ele tem milhões de memórias, né? Porque ele viveu com os loops a realidade, o ano mais de uma vez, né? Os meses e mais meses. Ele fica doido, como é que ele vai fazer, e a única esperança dele foi o pensamento dele, porque até o amigo dele estava achando que tinha mudado de opinião, estava com a memória alterada, que o protagonista, que era o amigo dele também, que era o benfeitor dele, o tal de Ingong, e todo mundo submetido ao poder do Ingong, e ela colocou o Ingong como namorado dela, para que o Ingong fosse atrás do Nakanlin. Ele vai atrás da Yonari, que na Webtoon não gostava muito do protagonista. Ele custa convencer a Yonari, custa. Aí ela começa a despertar nela umas memórias. Ela primeiro acha que ele é doido, tudo mais, blá blá blá, tal. Ela manifesta primeiro o comportamento que ela teve quando conheceu o Nakanlin na realidade normal, entre aspas, normal. Mas ela acaba dando uns lapsos de tempo, como ele é uma pessoa muito inteligente e apesar dele não saber, não gosta de ter sido uma pessoa muito isolada, ele tem uma capacidade de ser prestativo, ele conseguiu quebrar a resistência dela. E ele não estava sabendo, mas a Park Jun-ga também estava com as memórias intactas. E ela começou a trabalhar de um jeito para tentar despertar nas outras a memória antes desse ponto de ignição, vamos dizer assim.
Eles vão para uma excursão escolar. Nossa, mas é o quê? É um momento assim, Bleach, Thousand Year Blood War, sabe? Custa vencer essa desgraçada dessa mulher. Ela é pior que os Quincy. Ela tem poderes de Quincy quase. Ela não morre, eles derrotam a mulher com muita dificuldade. E dá porrada nela pra caralho. E ela não apaga, ela ainda consegue trazer uma espécie de caminhão com os poderes que ela meio que ganhou. Ela, como eu disse, ela tem uma resistência meio semidivina, né? Meio semidivina é boa, né? Ela consegue trazer um caminhão para tentar atropelar os dois. Só que o agente dos deuses salva. Meio que salva o Nakanlin. Né? Que as meninas ajudaram a salvar o Nakanlin. Elas foram na direção do Nakanlin, o caminhão vindo. Aí acontece um deus ex machina, né? Como eles falam, né? E o agente fala com ele: você venceu. Nós vamos punir a autora, tal, pelo que ela fez. E você tem um pedido, né? Você tem direito a um pedido. Que ele tinha que capturar o notebook dela. Ele tinha que capturar o notebook dela. Era essa a missão dele para desfazer aquilo tudo. Ele consegue desfazer. O Igon, que parece que é enviado para uma realidade, ou aquela realidade ali do SW, daquela realidade que o Igon que foi inserido, vira um mundo paralelo onde ele encontra as gêmeas que não apareceram no Webtoon, elas aparecem para ele. O Nakanlin volta para o normal, volta o mundo pré-ponto de ignição da maldita da autora. E as memórias das meninas tudo volta ao normal, tá? Mas todo mundo tem as memórias do que aconteceu nesse período, desse ponto de ignição. É tipo o Flash com... É meio parecido com o Stone Ocean nesse ponto. Quando o Empório Ninho e o Enrico Pucci estão naquele mundo transitório, que ele está construindo o mundo pós-aceleracionismo lá que ele causou. Mas o Empório Ninho usa o disco, o CD do stand do Isa Report e derrota o Enrico Pucci, desfaz tudo, porque o Enrico Pucci morreu no mundo transitório sem ter chegado no ponto de que ele faz aquele reset, todo mundo fala que é um reset, né? Aquele ponto de ignição dele lá. E aí aquele ponto de ignição aconteceu, porque já estava predestinado, vamos dizer assim, né, pela força gravitacional lá do Stone Ocean. Aí ele só que desfaz novamente, aí cria uma nova realidade intacta, parte 1, 2, 3, 4, 5 do Jojo, porém a parte 6 deixa de existir. Porque o Enrico Pucci derrotado não tinha razão da Jolene existir como Jolene, né? Tanto que ela troca até de nome. Porque existe o Jojo para enfrentar uma pessoa ligada ao Dio, né? A ideia do Stone Ocean é essa. A ideia do Jojo é essa, na verdade, né? A ideia que é consagrada em Stone Ocean. Aí ela deixa de ser Jolene e vira Irene. Né? No caso de Nakanlin, isso não acontece. Mas as meninas não deixam de existir, não troca de nome, não acontece nada disso. Eles preservam as memórias, tudo igual o Empório preservou as memórias dos todos os mundos que ele viveu. Coitado do Empório. Aí eles voltam pro normal. E aí ele dá a resposta para as meninas, que ele queria ficar com todas elas. E ele ganhou do agente uma mudança na realidade. A poligamia passa a ser permitida. Inclusive é criada a igreja da poligamia, né? E ele casa com a Sete. Casa com a Park Jungar, casa com a Park Jungar, casa com a Eun-Yang, casa com a Komiya, com a Yodahe, com a Yonari, com a Juhami, ele com a Chassirin, casou com a Sete. E meteu um boneco em cada uma. Só aquela rodada lá, coitada, que sobrou. Ah, você tá com dó dela? Meio que tô com dó, porque ela acabou ajudando. Quando ele teve com ela naquele período, naquele mundo, com a realidade adulterada, ele tentou ir atrás dela para ver se ela ajudava. Ela fez a mulher chorar porque ela é apaixonadaça por ele. Ela é maluca, obcecada. Ela tem um histórico horrível. Mas assim, ela tava apaixonadaça por ele. Eu tô com dó. Você fala assim, não, tem que aceitar a mulher assim, não, tá? Eu não tô falando isso, não. O que eu quero dizer é o seguinte: ele aceitou a Yodahe, que é maluco, que
chegou a ameaçar matá-lo logo no início, por que não aceitaria a outra? Maluca por maluca. Aí ela o ajuda, inclusive. Ela o ajuda, porque ela vai atrás do do amigo dele, do Son Yu. Aí também ela meio que dá uma ajudinha nos bastidores. Inclusive ela se oferece pra ser amante dele até. O cara tem direito à poligamia, vai precisar de amante, gente, né? Casa com ela de uma vez, é mais fácil, né? Aí ela. Mas assim, não mostra o que aconteceu com ela depois. Só mostra assim que ela foi lá despedir dele também, no dia do casamento, e falou que se ele cansasse das mulheres, ela estava à disposição para ele. Mas ele casou com a 7. Encerra nisso aí, mostra ele registrando 7 crianças. Ele teve um filho com cada mulher. E ele fica relativamente bem, ele tem uma casa muito boa, as mulheres tudo têm profissão, né? Uma é atriz, outra é modelo. A Jurami fazia leituras de tarô, adivinhação, né? Coisa completamente anticristã de se fazer. E ela passa a ser tipo uma streamer. A Chacirin ganhou prêmios jogando, sei lá, Ragnarok, Tibia. E a Yonahi e ele tomam conta de um bar. A Yonahi fica recebendo cantadas lá de fregueses idiotas. Aí ela fala, não, eu sou casada. Ela vai agarrar o marido dela assim. Porque ela é obcecada com ele, né? Com o Nakanlin. A Park Jung-ga virou desenhista de webtoon mesmo. Ficou bem com isso. Aí a autora do SW, qual foi o fim que ela teve? Bom, ela ficou presa numa fissura do tempo e do espaço desenhando um SW infinito. Ela foi punida tendo que fazer uma webtoon para agradar os deuses, que tinha que receber estrelas máximas dos deuses. É a punição dela, ficar presa desenhando para sempre. Ou seja, trabalhar na Shueisha como autor de One Piece. Sabe? Mais ou menos essa punição que ela recebeu. Bom, fiquem com Deus. Até a próxima. E tá aí o webtoon Nakanlin. Uma história interessante. Eu gostei de ver, pelo menos, de ler. Recomendo a leitura. Bom, agora não tem mais graça, né? Porque eu já contei a história toda para vocês. Mas eu sabendo história, eu não leio a coisa do mesmo jeito. Fiquem com Deus. Até a próxima.